mencionar. Menciona que aí eu copeio lá. Um grande abraço aos amigos do Facebook. Vamos começando mais uma edição do Leandro Leite Entrevista, né? Depois de alguns dias aí de folga, hoje vamos voltando e com um jornalista que muita gente conhece, lógico, principalmente os amigos de web rádio, né? É um cidadão que, aliás, essa é a primeira pergunta que eu vou fazer, porque ele é considerado pelos amigos, né? Muito polêmico, né? Ah, ele é gente boa, não sei o quê, mas é polêmico. Então, o convidado de hoje é o nosso amigo jornalista Fábio Marcondes. Fábio, boa noite, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Boa noite, amigos do blog do Leandro Leite. Um abraço para você, Leandro. Polêmico. Ainda quero descobrir o motivo. Mas, Você não se considera? olha, não. Sinceramente, não. Porque as pessoas estão acostumadas a ouvir apenas aquilo que elas querem ouvir. E quando você fala o que elas não pretendem ouvir, aí elas criam uma imagem distorcida de você. Eu não me considero polêmico. Às vezes eu peco por ser verdadeiro ao excesso. Mas não me acho polêmico, não. Apenas eu falo o que eu penso e penso muito para falar. Então, eu até vejo essa questão de polêmica, eu até vejo como um elogio, né? Ainda mais no mundo em que vivemos, né? A situação do mundo, melhor dizendo, em que temos muito aqueles chamados Maria vai com as outras, né? Pessoas que não têm opinião própria, né? Que não sabem se posicionar, né? Vai muito do que o amiguinho fala, ainda mais agora com essa questão de redes sociais, qualquer um manda lá uma mensagem, um banner, e aquilo acaba virando uma verdade absoluta, enfim, e as pessoas parecem que querem não querem procurar saber de fato o que acontece, enfim. E aí, até os amigos, né, igual eu citei, de web rádio, eles falam que você é uma pessoa polêmica, mas eu repito, eu não vejo como assim uma crítica. Muito pelo contrário, é justamente isso que você disse. Você fala, doa quem doer, né? E talvez pode soar de uma forma estranha, porque parece que as pessoas, né, Fábio, elas querem ouvir o que lhe convém, né? E talvez não quer ouvir a verdade. E aí, quando tem uma pessoa que fala a verdade, a pessoa fica meio assustada. Parece que acontece isso mesmo, né? Ó, Leandro, nós estamos vivendo num mundo, principalmente nós que trabalhamos com comunicação, onde nós somos pedra e vidraça ao mesmo tempo. Então, se você fala o que a pessoa do outro lado quer receber, ela te vê de uma forma. Se ela ouve o que você fala e ela não gosta, ela te denota de outra forma. Eu tenho muita tranquilidade em falar a respeito das coisas que eu penso, porque, e você falou bem, nós vivemos num mundo onde se você tem uma opinião contrária àquilo que os outros pensam, você não presta. A minha avó costumava dizer que na boca de quem não presta, quem é bom não vale nada. Entendeu? E é assim que as pessoas veem. Se você fala algo daquilo que ela não concorda, ainda mais nos dias atuais, se você fala alguma coisa que ela não concorda, você já não é bom. Agora, a partir do momento que você fala algo que adoça o ouvido e a boca dela, aí você já é considerado a melhor pessoa do mundo. Verdade. Aliás, as pessoas já vão começando a entrar na live, né, a participar. Minha irmã Andréa Machado mandando boa noite. O meu tio Deus Dedite também mandando aqui boa noite. Pessoal aí vão começando a chegar.
na nossa live. Fábio, como que foi a sua infância? Foi uma infância tranquila ou você em algum momento chegou a ter algum tipo de dificuldade? Ó, Leandro, a minha infância foi uma infância dentro da normalidade, de uma criança de periferia, porém de uma família muito simples. Eu tenho muito orgulho da minha origem. E é uma coisa que eu sempre falei para vocês até nos bastidores. Eu tenho muito orgulho da minha mãe, do meu pai nem tanto, porque eu quase não convivi com ele. Mas eu tenho muito orgulho da minha origem, do caminho que eu percorri para ser o que eu sou hoje, porque a minha mãe criou os 4 filhos através de uma máquina de costura. Então, muitas vezes eu costumo dizer que eu tenho muito mais orgulho da máquina de costura da minha mãe do que da farda do meu pai, porque meu pai, eu sou filho de policial militar, sou neto de policial civil, sou sobrinho de policiais civis, mas eu tenho muito mais orgulho da máquina de costura da minha mãe do que da farda do meu pai, até por tudo que a minha mãe fez. Minha mãe era o que dava de comer, a minha mãe era o que dava de vestir, minha mãe era o que dava guarida para dormir, minha mãe era o que dava bronca quando precisava dar, que punha de castigo quando precisava. Então, o meu pai, por um outro lado, ajudou, entre aspas, financeiramente, porque a minha mãe recebeu a pensão da Polícia Militar até outro dia. Então, quer dizer, eu tive os dois lados, porém, porém a gente teve uma infância comum, morando num bairro considerado humilde, graças ao bom Deus, tudo correndo de acordo com as coisas que deveriam correr. Eu lembro também que você falava muito da sua avó, né? Você falava muito da sua avó com muito carinho, com muita saudade. O que a sua avó representou para você na sua vida? Ou que representa, né, até hoje? Agora você me pegou aqui, peraí. Você Eu foi pegar não lá. podia tocar nesse assunto? Não, podia. É. É que essa semana, para mim, é uma semana um tanto quanto complicada em relação a esse assunto, mas vamos lá. A minha avó. A Toma minha uma avó. água. Né, vamos embora. A minha avó, para mim, tem uma referência muito grande. Eu costumo dizer que a minha avó e minha mãe. A minha avó, minha mãe e minha madrinha são os meus 3 eixos de equilíbrio. Porque a minha avó, ela era que me incentivava para tudo. Era ela que eu podia chegar e conversar, às vezes só dela olhar. Ela sabia que eu estava com alguma coisa, assim. Ela sabia que eu tinha alguma coisa que eu não queria falar, ou que eu não podia falar com alguém. Dela olhar, ela sabia. E a minha convivência com ela era uma convivência muito boa, porque a gente se entendia, a gente vivia. Eu morei com ela durante praticamente dos meus 12 anos de idade até agora há pouco tempo, até 2014, quando ela foi daqui para outro plano. Então, eu e minha avó, a gente tem até hoje um elo muito grande. Então, tem hora que eu olho assim e falo, caramba. Tem hora que você sente uma falta, você fala, cadê? É. Sabe? Mas ela me incentivou em tudo que eu fiz. Tudo que você pode imaginar. Tudo que eu queria fazer, ela sempre me incentivava. Hoje podemos dizer que é aquela saudade boa, porque, lógico, eu imagino que você deva ter sentido muito, né, a passagem da sua avó, mas até as pessoas falam, né, depois de algum tempo fica aquela saudade boa. Tem isso mesmo, saudade boa, ou não? É aquela dor mesmo, não importa quanto tempo, vai continuar sendo aquela dor. É uma saudade diferente. É uma saudade que demora a passar. Tem dias que eu acordo assim, tem horas que você tem uma lembrança,
uma comida que ela gostava, ou às vezes um perfume que ela usava. Às vezes você vai mexer no guarda-roupa e acaba lembrando de determinadas coisas. Às vezes você vai mexer em algum documento, você lembra de alguma situação. Chegava aos domingos, principalmente domingo para mim é um dos dias mais complicados, porque ela gostava muito de cozinhar. E domingo, na minha casa, como bom neto de italiano que sou, não faltava macarrão. E toda vez que a gente lembra de alguma coisa que ela fazia, vem a lembrança, porque ela gostava de cozinhar. Então era bolinho de chuva, eram os pasteizinhos, eram as tortinhas que ela fazia, a própria macarronada, que ela tinha um capricho todo especial para fazer essa macarronada. E ela tinha um carinho que ela sabia o que cada um dos 8 netos dela gostava. Então ela sabia quem gostava de camarão, quem gostava de frango, quem gostava de fígado, quem gostava de coração de galinha, quem gostava. Ela sabia de sardinha, então ela sabia dos 8 netos dela, ela tinha o capricho de saber o que cada um gostava. E quando ela podia, ela levava um neto por vez para passar o final de semana com ela, porque ela ia fazer a comida que o neto dela gostava. Então é difícil você não ter saudade. E ela foi que me incentivou a me tornar educador. Aí depois, quando eu falei para ela que eu queria me tornar jornalista, ela me incentivou, ela nunca deixou eu faltar um dia nos estudos. Ela não deixava eu faltar. Tinha vezes que eu estava esgotado mentalmente, cansado, com um dia pesado. Não, vai para a escola, vai para a faculdade, porque a única coisa que ninguém vai te roubar é o conhecimento. As pessoas podem te roubar tudo, mas o conhecimento não. Então ela me deixou esse legado, sabe? Inclusive, você falou, hoje é dia 16, né? Isso. No último dia 6 foram 6 anos já que ela foi encontrar o descanso. Então é um mês assim que é bem marca bastante, mesmo porque agora no próximo dia 29 ela estaria fazendo 80 anos de casado, se ela estivesse viva. Ele e meu avô estariam fazendo 80 anos de casados. E o seu avô era músico, né? Também ou não? Meu avô, ele gostava de música. Ele Uhum. gostava de tocar violão. Mas meu avô, ele era carpinteiro, para te dizer a verdade. O meu avô, ele era carpinteiro e era serralheiro. Meu avô adorava essas coisas de montar móvel, desenhar. Meu avô era um ótimo desenhista. E nas horas vagas ele adorava tocar violão. Uma das paixões dele era tocar violão. Ele cantava muito mal, mas ele adorava tocar. Então a coisa que ele adorava era tocar. E ele tinha 2 violões. Ele tinha pandeiro. E meus tios, eles adoravam essas coisas. Então chegava final de semana, eles se reuniam para jogar baralho, jogar dominó, para jogar bocha e tocar. Eles se reuniam para tocar. Eles adoravam isso. Era uma das coisas que eles gostavam muito. No seu perfil, né? Quando você faz o resumo, você coloca lá o seu nome, é jornalista, formado, tal, mas você coloca músico também, né? Sim. Durante um tempo, eu tive a oportunidade de trabalhar na música, porque eu trabalhei num projeto da prefeitura e eu trabalhei com crianças carentes, de uma comunidade carente, ensinando percussão a eles. Aham. Foi uma das coisas mais gratificantes que eu já fiz na minha vida. Porque você trabalhar em escola pública é uma experiência muito grande. E quando você trabalha na periferia, é mais gratificante ainda, porque o retorno é muito bacana, sabe? O retorno que a criança te dá quando ela quer aprender é maravilhoso, sabe? É maravilhoso.
E eu tive a oportunidade de trabalhar com crianças maravilhosas, com pessoas maravilhosas. O retorno que eu tive e tenho deles até hoje, a maioria deles já está aí com faixa de 20, 25 anos. Eu tenho contato com muitos deles até hoje, sabe? E é muito bacana ver que a grande maioria deles venceu na vida, que a gente conseguiu tirar o máximo que a gente pôde deles, tirá-los da rua e mostrar para eles que o caminho e o caminho que eles podiam seguir era outro, e muitos deles estão hoje casados, muitos deles hoje constituíram família, muitos deles hoje têm seu emprego, não saíram da comunidade, continuam pessoas de bem, mas preservam as suas identidades ali, entendeu? Isso é importante, sem dúvida alguma. E aí, antes de você fazer a faculdade, né, cursar o jornalismo, você fez pedagogia, não é isso? Isso. Antes de eu entrar para a comunicação, eu fiz o magistério durante os 4 anos, porque naquela época, em meados de 1995, 96, ainda não tinha sido mudada a grade curricular das escolas técnicas. Então você podia fazer o ensino fundamental, o ensino médio e junto com o ensino médio você fazia o ensino técnico. E nesse interim eu fiz o magistério e justamente quando eu estava terminando o magistério teve a mudança das leis de diretrizes e bases da educação. E aí eu tive que fazer mais um ano complementar de pedagogia para eu poder continuar lecionando. Então eu fiz 4 anos de magistério e um ano de pedagogia complementando tudo aquilo que eu já tinha feito no magistério para continuar seguindo a carreira. E por que você decidiu fazer jornalismo? Depois de 10 anos trabalhando na área da comunicação, eu fiquei muito decepcionado com os governos. E aí, quando eu digo os governos, eu digo governo federal, estadual e municipal. Porque eu dei aula de 97 até 2008. E nesse interim houveram diversas mudanças no país. E me doeu muito porque eu tive uma transição de governos. Eu participei de, principalmente eu dando aula na gestão municipal aqui em São Paulo, eu participei de algumas gestões na educação. E quando o Gilberto Kassab entra para a prefeitura, ele acabou com um projeto que dava muito certo na periferia, que era um projeto que vinha que vinha de governos anteriores. O projeto chamava São Paulo é uma escola e você trabalhava muito com crianças da periferia, com jovens, adultos, pais. Então a comunidade se identificou com aquilo. E uma das primeiras coisas que o Kassab faz quando ele chega, ele simplesmente acaba com o projeto. As crianças tinham aulas normais e nós trabalhávamos as partes complementares. Então a criança tinha tênis, tinha vôlei, tinha basquete, tinha xadrez, tinha música, tinha arte, tinha natação. Então eram coisas que a criança da periferia não tinha acesso. E eles correspondiam. Nós participávamos de torneio, nós participávamos de treinamento, participávamos de competições, fazíamos apresentações em outros céus. E o Kassab, a primeira coisa que ele faz quando ele chega, ele tira a oportunidade da criança sonhar. Ele tira aquela oportunidade do adolescente, que até então a maioria das crianças estava saindo da oitava série para o primeiro colegial. Ele tira aquela oportunidade que a criança tinha de sonhar, porque eles tinham cursos aos sábados, eles tinham informática, eles tinham inglês, eles tinham oficina de tricô, oficina de xadrez, oficina de tudo que você pode imaginar, que no mundo contemporâneo era difícil para eles terem acesso. E a primeira coisa que o governo do Kassab fez foi acabar com aquilo. Aquilo me machucou,
aquilo me machucou um pouco, porque eu Desanima, né? cheguei um dia na escola e as crianças falaram, professor, por que tiraram vocês da gente? A gente não vai ter mais aula com vocês. Eu fiquei sabendo que eu não daria mais aula para eles através deles, porque nem Dos nós alunos. tínhamos sido comunicados. Quando eu cheguei na porta da escola para dar aula, eu fiquei sabendo que eu não poderia mais dar aula para eles. Isso me marcou muito negativamente. Realmente, se tem uma área aqui no Brasil que é pouco investido, é a educação. Né? A educação, infelizmente. E aí é aquela história, né? Sempre, esse ano mesmo tem eleição, então vão aparecer aí fazendo propostas, não, porque nós vamos fazer, o cara se elege e não faz coisa nenhuma, né? Um ou outro fez alguma coisa, mas é muito pouco, né, do que a gente precisa, sem dúvida alguma. Agora, Fábio, estamos vivendo aí uma pandemia, né? Pandemia do coronavírus. Muitas pessoas, infelizmente, morreram, não só no Brasil, mas no mundo todo. O Brasil já é o segundo país, né, com mais casos, mortes, enfim. Medalha de E prata. oi. Medalha de prata. E para conseguir essa medalha de ouro falta pouco, viu? Infelizmente. E aí vai naquilo que a gente sempre conversa, né? O governo federal age de uma forma, aí o governo do estado e as prefeituras, né? De uma outra forma, enfim, ninguém entra em acordo, população acaba ficando dividida, porque meio que quem apoia o presidente faz o que o presidente fala, quem gosta do presidente faz o que o presidente, né? E faz os governadores falam, etc. e tal. E eu até li num site, eu até tinha citado isso quando eu entrevistei o Júlio, e vou aqui falar novamente, num site da Espanha, que eles fizeram uma matéria dizendo que uma universidade de Singapura diz, um estudo que uma universidade de Singapura fez, dizendo o seguinte: bom, se continuar dessa forma, né? Ou seja, se o Brasil continuar agindo da forma que está no momento, o Brasil só vai conseguir combater ou minimizar, enfim, o vírus em dezembro, sendo que tem países que já podem no próximo mês, alguns em agosto, e o Brasil somente em dezembro, justamente porque o governo federal fala uma coisa, o governo do estado outra e a prefeitura, né, que é o governo municipal outra. Eu gostaria de saber de você o seguinte: qual é a sua opinião a respeito das medidas, né, que o Brasil está tomando contra o coronavírus? Você vai na linha do Bolsonaro ou você vai na linha dos governadores, né? E aí já emendo com uma outra pergunta. O presidente da República, na semana passada, na quinta-feira, numa live, ele autorizou que as pessoas pudessem invadir os hospitais para ver se tem internados, né? Se tem pessoas internadas com a doença. Então, eu gostaria de saber de você o que você acha disso tudo, antes mandando um abraço para o Robson, que está ouvindo a gente. Bom, vamos lá. Em relação à pandemia, eu estou muito preocupado com essa pandemia, porque é uma coisa que eu sempre digo, as vidas importam. Uma vida não pode ser maior do que qualquer ideologia política. E quando você vê as pessoas morrendo por ideologia, porque se não for do jeito que eu quero, eu não vou tomar as ações que têm que ser tomadas, é muito ruim. Virou palanque político, porque de um lado você tem o governo de direita tentando apostar suas fichas em algo que todo mundo está dizendo que não funciona, e do lado esquerdo nós temos um governo municipal e um governo estadual tentando bater de frente com o governo federal, e nenhum dos três chega a um senso comum.
vejo pessoas se agredindo mutuamente, física, verbalmente, e para uma sociedade democrática que se diz democrática, isso é muito ruim, porque a gente não vai chegar a lugar algum. É triste você ver que nós já estamos na metade de junho e as pessoas não entraram num consenso. As pessoas acharem que, enquanto não morrer ninguém da minha família, tá bom. Eu vejo colegas aplaudindo a volta do futebol. É. Poxa, jogador de futebol não tem família? Não tem mãe, não tem filhos? Pro teu bel prazer, o cara tem que se expor e morrer de uma doença que ninguém sabe como é? Mas o cara tem que estar lá? Eu acho estranho, eu acho que você tem medo de sair de casa, mas o jogador tem que estar lá porque você precisa ver o futebol. Você não pode sair de casa porque você não pode levar a doença para tua casa. Mas o cara que trabalha no shopping tem que estar no shopping porque você tem que comprar uma roupa para vestir. Que conveniência é essa? Sabe? Que conveniência é essa? Quer dizer, para eu ter prazer, o outro precisa morrer? Sei lá. Eu acho muito estranho tudo que vem acontecendo. Muito. E me entristece muito ver o ponto que a nossa sociedade está chegando. É exatamente isso, né? Às vezes a pessoa até sabe que o governo federal não vem agindo de forma correta, mas aí é aquela história, né? Aí quer culpar a esquerda, aquele papo que a gente já conhece, inclusive até no começo do ano, né? Acho que você viu o vídeo de uma mulher que estava sentada num banco, numa praça, e aí os guardas, né, metropolitanos, de forma educada, pediu para ela voltar para casa e explicando que o vírus é perigoso, né, que as pessoas têm que ficar em casa, de isolamento e tal. E a mulher simplesmente disse que, que o vírus não existe, que isso é coisa do comunista, né, coisa do PT. Ou seja, eu nunca vi uma coisa tão bizarra, né, como essa mulher, né? E infelizmente muitas pessoas pensam isso. Hoje mesmo, depois de 90 dias, eu saí, né? Fui resolver alguns assuntos, mas seguindo, né, todo o protocolo, toda a orientação. Aliás, daqui a pouco eu vou até conversar com a minha irmã, que é da área da saúde, que trabalha na área da saúde, vou falar para ela como foi, né? Porque ela tinha me pedido, foi tudo tranquilo. E infelizmente eu vi muitas pessoas sem máscaras. Tipo, eu moro na zona sul de São Paulo, então em Santo Amaro, muita gente circulando, né? Porque as pessoas estão voltando, Fábio, e muitas pessoas sem máscaras, outras com máscara, mas no queixo, né? Não cobrindo o nariz. Então, realmente, enquanto acontecer esse tipo de coisa, o Brasil vai ser mesmo o último país a controlar o vírus. Agora, Fábio, você até falou, né, sobre a questão de ideologia política. Infelizmente tem o fanatismo, né, na política. É claro, tem aquele eleitor. E aí eu não falo só Bolsonaro, não. Eu falo de uma forma geral, né? Pode ser o eleitor do Lula, do Ciro, do Alckmin, qualquer um, né? Infelizmente tem. Tem o eleitor sensato, né? Que ele fala, não, realmente. Eu vou falar do Bolsonaro porque é o presidente, então é inevitável, né? Não falar. Então, o Bolsonaro, de fato, em algumas coisas, ele não está legal, ele não está fazendo correto. Esse é o eleitor sensato, né? Porém, tem aqueles eleitores radicais que não quer nem saber. O Bolsonaro pode fazer o que quiser. Se o Bolsonaro aparecer num prédio, no último andar, com uma criança, e ele jogar a criança lá de cima, esses radicais vão bater palma dizendo parabéns porque o pai da criança é petista.
né? Então, infelizmente, tem essa coisa de fanatismo na política, né, Fábio? Então, eu até tenho evitado entrar na seara política, porque as pessoas também estão muito chatas em relação a isso. Não existe mais um diálogo educado a respeito do assunto. Tudo que você fala, e aí vai de volta àquilo que eu falei lá no comecinho, se você não fala o que a pessoa quer ouvir, você não presta. Exatamente. E assim, eu penso a respeito do assunto todos os dias. Estamos aí, a eleição foi em 2018, nós estamos em 2020 e você não vê nenhuma proposta de saúde, educação, segurança pública, saneamento básico, etc, etc e etc. Só que se você fala, as pessoas dizem que você não tem noção do que você está falando. Então eu tenho evitado até dar minha opinião a respeito do assunto, até para não entrar em conflito com ninguém. Mas eu tenho a ciência do que está acontecendo, eu acompanho política todos os dias, e eu tenho a mesma opinião se o presidente da República fosse outro. Sim. Se fosse, eu tenho a seguinte opinião, tá? Você é mais novo que eu, obviamente. Então, eu vi Collor, Itamar, Sarney, Lula, Dilma e Bolsonaro. O Collor arrebentou com o país, confiscou a poupança de muita gente, Tanto é que saiu, né? por isso foi impeachment. Teve gente que morreu e não recuperou essa poupança. O Fernando Henrique bate no peito, diz que entregou o país com uma plataforma boa, mas também errou, e muito, em algumas questões. Não precisa dizer muito. O rei das privatizações foi Fernando Henrique Cardoso. A questão do real foi boa ou não? Sim, a questão do Plano Real foi boa, mesmo porque à época, se ele não... Se, é uma coisa que vale salientar, se à época Fernando Henrique Cardoso não tivesse criado a ideia do Plano Real, aí sim nós teríamos virado uma Venezuela. Porque nós tínhamos uma inflação maluca de você estar no corredor do supermercado, pegar uma lata de tomate, você virar e colocar a lata no carrinho para pegar outra lata, o cara do supermercado já estava marcando o preço em cima da sua mão. Aumentou. No mesmo instante. Então, o Plano Real ajudou muito o Brasil. O Brasil, de 94 a 98, quando foi a primeira... se eu não me engano, de 94 a 98, se a minha memória não tiver falha, ou de 98 a 2002, que foi quando o Fernando Henrique Cardoso comandou o país, a saúde evoluiu, porque, acredite se quiser, o José Serra foi um dos melhores ministros da saúde que o país teve. O Plano Real ajudou muito a estabilizar o Genérico, Brasil. né? Os remédios. Sim, o José Serra, tirando algumas coisas, foi um dos melhores ministros da saúde que nós tivemos. E só. Agora, depois nós tivemos o governo Lula. O governo Lula não foi um governo de todo ruim. É que todo seu governo tem o ônus e o bônus. O grande erro, tanto do Lula, tanto do FHC, tanto do próprio Collor, foi confiar em quem não devia. E quando você confia em pessoas que você não devia, uma hora ou outra a corda vai estourar. E foi o que aconteceu. Mas todos eles tiveram o ônus e o bônus. Todos eles. E ainda mais tendo que fazer acordo com o Centrão, que é a mesma coisa que o Bolsonaro está fazendo e que a Todos eles Dilma fizeram. fez Todos eles para fizeram. se segurar no poder, né? Todos eles fizeram. Entendeu? Essa conversinha de encontro com Fátima Bernardes é desde 1500. É antigo isso aí, né?
Aí, isso aí é bem antigo. Mas ainda falando um pouco de política, o governador de São Paulo, né, o João Dória, ele na entrevista que ele sempre faz lá no Palácio dos Bandeirantes, ele anunciou, né, a vacina contra a Covid-19 em parceria com o Instituto Butantan e outras empresas até da China e tal. E aí, mano, falaram que se der tudo certo, tá avançado, aí, mas né, se der tudo certo e tal, até junho de 2021 as pessoas já estarão tomando a vacina. E aí, aquela divisão, né? Uma parte disse que esse anúncio do Dória foi mais para fazer marketing, e a outra turma, e aí eu me incluo nessa, mais otimistas, né? Torcendo, né, para que dê certo, né? E que as pessoas de fato possam tomar essa vacina e aí sim depois seguir com a vida normal. O que você achou desse anúncio, Dora? Você achou que foi marketing mesmo ou você pensa que o negócio é sério mesmo? 50% de cada, né? Não dá para bater palma para tudo que o Agripino faz. O Agripino. Assim, vamos ser sinceros. Se ele não toma as atitudes que ele vem tomando, a situação no estado de São Paulo poderia estar bem pior. Ponto. Sim. Em relação à vacina, tudo ainda é fase inicial. Oxalá Deus abençoe que realmente consiga essa vacina. Que o Brasil possa ser olhado pelos países do exterior como o país que conseguiu a vacina contra o coronavírus. Que a gente possa adquirir dos países do exterior um respeito que faz tempo que a gente está perdendo. Então, vamos aguardar. Eu acho que a gente tem que ser um pouco pé no chão. Se Deus quiser e permitir que venha essa vacina e que as pessoas possam retomar suas vidas normais. Mas vamos aguardar. Eu acho que é tudo muito novo, tudo ainda fase de estudo, e tudo que é muito novo tem que se olhar com cautela. Pois é, mas também tem aquela história, né, Fábio? Se ele conseguir essa vacina, você pode ter certeza que ele já começa na frente da disputa em 2022, né? E isso é algo que acho que a gente não pode negar, né? Não, é uma situação que é aquela coisa, você fica de olho no gato e o outro olho no bife, para ver qual dos dois vai sair correndo primeiro. Se caso ele realmente consiga isso, ele sai com um trunfo na manga absurdo. Mesmo porque, assim, nós tivemos malufismo, brizolismo, teremos o dorismo, porque o raposo vai sair atrás, né? Não vai ter jeito. Pois é. Agora falando de futebol, e aí, claro, com o assunto coronavírus também sendo assunto, o Campeonato Carioca volta aí já nesta semana, né? Quinta-feira, se não mudaram as datas, mas até onde eu vi, quinta-feira o Flamengo joga contra o Bangu, né? A TV Globo aí está negociando com o Flamengo, né, para os direitos de transmissão. Aliás, a Globo parece que já está confirmada, vai transmitir Vasco e Macaé, né? E aí provavelmente para o estado do Rio de Janeiro e alguns outros estados. Acho que para São Paulo não. Acho que poderia até abrir para São Paulo, né? Se aqui não tem futebol e lá, se lá vai ter mesmo, acho que poderia abrir aqui para São Paulo também. Só que aí algumas questões, né? Primeiro que Fluminense e Botafogo são contra a volta do futebol, porque eles entendem que não há segurança para os atletas de voltar. E aí vão para a justiça, mesmo assim, né? A Federação Carioca deu ok, mas esperavam o aval do governo estadual e o governo estadual deu ok nesta terça-feira. E aí, com isso, o Fluminense e Botafogo vão na justiça, então essa novela provavelmente terá novos capítulos, né? O que você acha, Fábio? Tem que voltar ao futebol lá no Rio de Janeiro? Não tem? Você acha irresponsável mandar liberar? Qual é a sua opinião a respeito?
Vou te responder da seguinte forma. Tem algum parente de algum dirigente de futebol jogando nesses times? Nenhum. Então pode morrer qualquer um, né? Então tá. É mais ou menos isso. É o dinheiro. E aí, assim, muitos clubes, quase para não falar todos, exceto o Flamengo e o Palmeiras, que estão numa situação um pouco mais confortável, os outros todos com dificuldades financeiras. A culpa E é de aí, quem. E a culpa é de quem quer? pois é. E aí o que acontece? Se fosse, se desse a lógica, o Flamengo, por estar ok em situação financeira, ele não estaria nem aí. Por ele, poderia, né, até cancelar a temporada que ele está numa situação financeira, e os clubes que não estão bem financeiramente, aí sim poderiam ficar desesperados porque não tem do futebol, não tem o dinheiro da bilheteria, não tem o dinheiro da transmissão, né, dos direitos de transmissão, não tem dinheiro para nada. Mas ao contrário, os clubes que estão tendo dificuldades, o Botafogo, o Fluminense, são contra voltar. E o Flamengo nadando em dinheiro só a favor. É... Então é estranho isso, não é? Você vê um clube que não tem dinheiro, mas que é contra, e um time que tem dinheiro e que é a favor do futebol. Então, de fato, é uma situação muito, muito lamentável, né, Fábio? E seguindo, falando do esporte, aí o esporte de uma forma geral. Tivemos protestos nos últimos finais de semanas, né? As quatro torcidas dos times, né? Do futebol de São Paulo, a Corinthians, São Paulo, Palmeiras e Santos se uniram em favor da democracia e contra o racismo. Né? Mas acho que o protesto era mais focado na questão da democracia, mas claro, muita gente também, os torcedores, estou falando, na questão contra o racismo. Você acha que o futebol, ou melhor dizendo, esporte e política, eles podem andar juntos, têm que andar juntos ou não podem se misturar? Podem e devem. Porque é aquela coisa, estamos num país democrático. Estamos no Estado democrático. Ou seja, se você não conseguir passar para que. Se você não conseguir passar uma ideia, se você não conseguir traduzir uma situação através do esporte, então não tem porquê de ser. Eu acho muito bom que as pessoas. Só que assim, tá? Eu não acho contra, não, as torcidas estarem. Porque se você. A partir do momento que você proíbe qualquer tipo de manifestação, não é democracia, é ditadura. Exatamente. Ah, mas as torcidas não se dão bem e agora estão fazendo gracinha. Ué, se a torcida toma uma atitude, tá querendo lacrar. Se ela não toma atitude, ela tá se omitindo. As pessoas têm que entrar no consenso. Simples. Eu acho tudo normal. Eu até vi, ontem mesmo eu estava vendo, acho que foi na TV Band, enquanto membros da torcida Mancha Verde, gritando lá, né, a favor da ditadura, o pessoal da Gaviões parados batendo palma. Eu achei muito legal isso. Sim, Não sei se você chegou a ver essa imagem. sim, eu acompanhei, inclusive. Porque nada mais justo. Sabe? Nada mais justo. Passou da hora das pessoas se conscientizarem e usar a torcida para coisas boas. Porque as torcidas ficaram tão estilizadas com coisas ruins
Está na hora do torcedor de arquibancada fazer o seu protesto de maneira positiva, de maneira objetiva. Eu concordo, gostei do que eu vi. Muito legal, sem dúvida alguma. Mandar um abraço aqui pro Leandro Corrêa, mandando boa noite, grande Fábio Marcondes aí, Fábio. Leandro Correia é um amigo de longuíssima data. O Leandro, eu conheço o Leandro desde quando ele ainda não cresceu, porque ele é menor que eu, viu, Leandro Leite? O seu xará. Então você tem o amigo Leandro baixinho e o, O Lei e o Andro, bem isso aí. e o outro que é enorme. Tá aí a mensagem do Leandro Corrêa na tela. Um grande abraço para o Xará. Um grande abraço pro Leandro. Inclusive, um beijo para a mãe dele que está fazendo aniversário hoje. Ah, legal, bacana. Ah, deixa eu mandar também alguns abraços aqui pro. Abracei, diria o amigo nosso. Vamos lá, bastante gente aqui participando. Acho que hoje batendo o recorde aqui de participações. A Edna Silva, André Almeida, aliás, André Machado, que já tinha dito. Aliás, André Almeida também, pode ser também. É a mesma pessoa, acho que, viu? Porque André Machado é o nome de casado. Não espalha. Não, mas ela mesmo já espalhou, então já era. Já foi. O G. Brits também aqui curtindo. O Ivan Pignatari, acho que é assim que se pronuncia. É o Batman, da Rádio Memória Corintiana. É o Ah, é? Batman, grande Batman. Como que se pronuncia o sobrenome dele? Ivan Pignatari. Pignatari. Grande Batman. Legal, um abraço. Aliás, ele participou bastante, assim, dos comentários no Facebook. A gente fica contente. A Norma Lúcia e o Leandro Corrêa, que participou agora há pouco. Fábio, vamos chegando aí já na reta final da nossa entrevista, da nossa resenha. Mas temos ainda mais algumas perguntinhas. Eu gostaria de saber de você em relação ao momento atual da imprensa, porque parece que virou moda jornalistas serem agredidos, né? Às vezes não, sempre, né? A pessoa não gosta de uma determinada emissora, porque, segundo a pessoa, a emissora é contra o político dela. E aí, se ela vê um repórter dessa emissora na rua trabalhando, o que ela faz? Ela agride. Então, eu gostaria de saber a sua opinião sobre isso. E você não acha que demorou para ter uma lei aí para punir as pessoas que fazem esse tipo? Porque, assim, a agressão, e aí não importa se é com jornalista ou não, a pessoa tem que ser punida mesmo. Mas eu acho que quando é na questão do jornalista, eu acho que a punição deveria ser um pouco mais severa por tudo isso que eu falei agora há pouco, né? Quer dizer, eu vou agredir aquela repórter porque ela trabalha numa emissora que eu não gosto e ponto final. Quer dizer, a pessoa agride e fica por isso mesmo. Gostaria de saber a sua opinião. Bom, eu conversei a respeito disso outro dia, porque nós estamos indo para um caminho muito perigoso. Até há pouco tempo, o jornalista, por mais que você discordasse do que o jornalista dizia, você respeitava-o. Hoje, eu vejo até colegas jornalistas, alguns, não vou generalizar, porque são muitos, com o pé meio atrás em relação a isso. Porque, poxa, você pode ser de rádio, de TV, de internet, e você corre o risco de ser agredido na rua. Porque criou-se um discurso de que se você não fala aquilo que eu quero ouvir, você é meu inimigo. E estes dias eu vi uma matéria de um jornalista do SBT Rio, aonde um senhor esbravejava no mais alto grau ali. Então, quer dizer, já não é mais problema com emissora A ou B. A coisa está se tornando perigosa porque a partir do momento que você não fala aquilo que a pessoa quer ouvir, a pessoa se acha no direito de te agredir. Só que eu penso assim, Leandro, eu estou no exercício da minha função. A partir do momento que você me agredir, você abre o precedente para que eu te agrida. Sem dúvida.
E aí vira um perigo, porque de repente ou você está armado ou eu posso estar armado. E aí o risco de ter uma tragédia é muito maior. Então deveria sim ter uma lei um pouco mais dura, não só em relação ao jornalista, mas a todo e qualquer tipo de agressão, mesmo porque a agressão a jornalistas sempre existiu, entendeu? A agressão a jornalista sempre existiu, mas hoje em dia ela está um pouco mais acentuada e é perigoso, entendeu? A crítica, ela sempre vai existir, a favor ou contra. Você ouve, assimila, você trabalha com a crítica, mas uma coisa é você concordar ou discordar, que faz parte de um país democrático. Outra coisa é você partir para agressão. Concordo 100%, Fábio. Para encerrar a nossa conversa, eu deixei esse assunto por último, que é para não te interromper e deixar você falar à vontade. Na verdade, todas as perguntas, né, você pode falar à vontade, mas essa aqui eu acho especial porque quando eu li a notícia, eu falei assim: Fábio Marcondes deve estar arrasado. Primeira pessoa que me veio na mente foi você quando eu li essa entrevista. Ou quando eu li a matéria, melhor dizendo. Sobre o fim da Rádio Globo. Que foi uma notícia que creio eu pegou muita gente de surpresa, porque talvez a gente pode até falar assim, mas ela não estava andando muito bem. Mas, de qualquer forma, sempre quando surge uma notícia desse porte, a gente acaba ficando surpreso. A gente. É aquela história de que a gente não imaginava. Né? Assim, a gente ainda acreditava que não, mas o negócio vai melhorar e vai continuar, o projeto vai continuar. Então, para quem não sabe, né, a Rádio Globo, ela continua no Rio de Janeiro, mas com uma outra pegada, lá é mais entretenimento, né, uma programação mais musical, porque lá a audiência é muito boa e eles não gastam o que gastavam, por exemplo, aqui em São Paulo. E você era muito fã da Rádio Globo. Aliás, eu não sei nem se eu posso estar falando isso aqui, porque você contava muito nas resenhas em off, mas acho que pode, né? Você acho que já falou da rádio algumas vezes, né? Nas suas redes sociais. Eu gostaria de saber sua opinião sobre o fim da Rádio Globo. Vamos lá, vamos ver se eu falo sem, vamos ver se eu consigo falar sem chorar. Acho que é a primeira vez que eu tô fazendo você chorar, viu? Já é a segunda vez. Vamos ver se eu consigo terminar a entrevista sem chorar, porque a Rádio Globo para mim, se hoje eu cheguei até aqui, se hoje eu sou o que eu sou, com qualidades e defeitos como todo ser humano, a Rádio Globo tem muita parcela nisso na minha vida. Porque foi o que eu falei lá no comecinho da conversa, a minha mãe era costureira. Vocês estão ouvindo barulho de moto ao fundo aí? Porque do lado da minha casa tem uma pizzaria. Então toda hora eles entram na garagem aqui e acabam fazendo barulho. Não, estamos ouvindo o barulho do WhatsApp, mas tranquilo, não Tá. está incomodando, não. Você pode Não, ficar né? tranquilo. São Não. os contatinhos. Ah, que beleza. Esse aí é. Ah, Chegou mensagem para você, né? chegou mensagem para você. Já conheço. A Raio Globo, para mim, a Rádio Globo, para mim, tem uma história muito importante na minha vida. Porque durante um tempo, e como eu te falei lá no comecinho da conversa, a gente sempre foi de uma família muito humilde. E eu tenho muito orgulho disso. E a minha mãe trabalhava numa oficina de costura. E quando muitas vezes ela trazia serviço para casa, eu já baixei o volume, entendeu?
Fique tranquilo aí. E aí, a minha mãe trazia serviço para casa. E assim, por muitas vezes, a gente passava grande parte do dia ajudando quando podia. Então, quem estudava à tarde ajudava a mãe de manhã, e quem estudava de manhã ajudava a mãe à tarde. E não dava tempo de você ver TV, porque se eu estava na escola, eu estava ajudando a mãe. Quem era o nosso companheiro ali? O rádio. É. E a minha mãe ensinou a gente a ouvir rádio. Porque ela ouvia o rádio da hora que ela começava a trabalhar até a hora que ela fosse descansar. E sempre era uma coisa assim que ela ouvia a Rádio Globo e a Rádio América. Uma vez ou outra a Rádio Record. E na casa que a gente morava, que pegava melhor era a Rádio Globo. E a gente aprendeu. A gente aprendeu a gostar. E eu, particularmente, a minha relação com o rádio, ela era muito grande, porque assim, eu adorava aquela coisa de quem será que tá aí? Quem é que tá falando aí, né? Quem tá atrás dessa caixinha? E eu me apeguei à Rádio Globo, porque quando eu fui, principalmente pelo fato de meu pai ter ido embora, eu estava numa fase mudando da infância para pré-adolescência, o rádio foi ali o meu confidente, eu falava com o rádio, eu conversava, eu tinha às vezes as respostas que eu queria, olha que uma coisa maluca, na minha cabeça de uma criança de 11, 12 anos, o rádio me respondia. E eu aprendi a lidar com aquilo. Então o rádio para mim era o meu companheiro, tanto que É. é até engraçado, eu fui padrinho de casamento por dentro porque no dia do casamento tinha um jogo e eu queria ouvir o jogo. Então eu fui padrinho de casamento e se você olhar a foto do casamento, eu estou com fone de ouvido por dentro do terno. Durante a Ninguém vai cerimônia você acreditar, ouviu mas eu futebol. fui padrinho de casamento. Sim. Eu ali ouvindo o jogo e ali na igreja. Fui para a festa do casamento com o fone de ouvido ligado no rádio. E era a Rádio Globo que me acompanhava. E assim, Gil Gomes, Afanásio Jazade, Jacinto Figueira Júnior, Ricardo Leite, Laércio Ramos, o Laércio Maciel, Márcio Ramos, Oscar Ulisses, Oswaldo Maciel, Luiz Roberto, Vanderlei Ribeiro, Márcio Bernardes, Osmar Santos, muita gente Só me fera, né? acompanhou. E eu tenho uma passagem com isso, que naquela é coisa de criança mesmo, né? Quando Osmar Santos se acidentou em 94, eu tinha 12 para 13 anos. E aquilo me marcou. Falei, poxa, o meu ídolo. Será que eu nunca mais vou ouvir meu ídolo? E eu escrevi uma carta, que naquele tempo não tinha internet. E isso eu estou falando agora, pouca gente sabe dessa história. E eu escrevi uma cartinha para Osmar Santos. Eu escrevi uma oração pedindo para Deus que cuidasse dele. E eu escrevi para o antigo programa que o Márcio Bernardes apresentava na Rádio Globo, ao final da jornada. E para minha surpresa, porque naquela época você mandava carta, e a carta de todo o país, porque a Rádio Globo em São Paulo era muito grande. Então vinha a carta de todos os cantos. Para minha surpresa, num domingo à noite, num final de jornada, ouvindo o toque final, aí o Márcio Bernardes pôs a vinheta, agora o toque final, vamos dar um abraço aos ouvintes. E eu tô na cozinha, minha mãe tá na sala, daqui a pouco minha mãe chama, falou seu nome no rádio.
o Márcio Bernardes leu a minha carta. Aquilo me marcou. Porque aí, ali eu passei a acreditar no veículo rádio. Eu já acreditava. Ali eu passei a acreditar que realmente, dentro daquela magia do rádio, eu existia. Pô, ele leu, ele falou meu nome. Entre tantas cartas, né? Sim, entre milhares e milhares e milhares e milhares de pessoas, ele falou daquele molequinho da periferia que ficava imitando Osmar Santos porque não sabia jogar bola, ruim pra Cacilda, Você ficava imitava os gritando gol enquanto os maçantes? colegas jogavam bola. Eu ficava gritando lá na beira da quadra, enquanto os moleques jogavam, eu ficava tentando narrar. E Mas foi assim que eu fui você imitava ele ou não? aprendendo. Muito pessimamente, né? Nem me peça para fazer isso, porque Né? era horrível, entendeu? Se você chorar de E novo, eu aí, peço. né? Entendeu? E aí, para você ver, o tempo passou e eu fui acompanhando a Rádio Globo, fui conhecendo as pessoas que trabalhavam na Rádio Globo e curiosamente, depois de um tempo, eu descobri que um amigo meu, o seu Ari Osvaldo, mas todo mundo chamava ele de seu Ari, que ele era amigo nosso de bairro, morava no mesmo bairro que eu, ele trabalhava na portaria da Rádio Globo. Falei, poxa, Ari, você trabalha na portaria da Rádio Globo? Eu falei, trabalho. É verdade que fulano de tal existe? Ele falou, menino, existe. O pessoal trabalha, existe. Um dia eu... E um dia eu fui até a Rua das Palmeiras e vi os meus ídolos ali. Era na Santa Cecília já ou não? Isso, do lado da Igreja de Santa Cecília. Ah, E um dia, depois que eu já tinha... um dia depois que eu já tinha me formado, que eu já estava trabalhando no meio, um dia eu falei, poxa, um dia eu quero trabalhar nessa emissora. Mas tudo para Deus tem o quê? O porquê. E se tem uma coisa chamada gratidão, a gente tem que ter gratidão no mundo. Apesar de tudo que eu já passei no meio da comunicação, eu sou muito grato a todas as pessoas que me deram oportunidade. Todas, sem exceção. Eu sei que você vai me perguntar e eu já vou te responder. Todas. Cada uma delas, dentro das suas possibilidades, eu sei o que você ia me perguntar, todas elas tiveram parcela para eu chegar até aqui. E eu sou grato, porque se você não tiver gratidão, você não tem nada. Mas uma pessoa em especial me ajudou muito e me ajuda até hoje. Que me aconselha quando pode, mesmo quando a gente, mesmo distante, está sempre me incentivando. O Maércio Ramos, o Leandro tá eu pedindo pra você passei imitar o Osmar eu Santos. tô Ó. ouvindo. Ele, deixa ele. Ele tá aqui falando comigo no WhatsApp em particular. Você vai ter que O imitar agora. Márcio. Não dá. O Osmar Santos é inimitável. Se tem uma coisa que ninguém vai conseguir na vida é imitar o Osmar Santos. Tá vendo a Não tela aí, ó? haverá. Olha a Tô tela aí, ó. vendo. Não haverá no mundo alguém que consiga a genialidade do Osmar Santos. Não haverá. Isso é uma coisa que não tem na face do planeta alguém que conseguirá chegar a 0,01% do que Osmar Santos foi enquanto narrador. Então, para eu não me alongar, ô Lucas Canosa, um abraço para você. O Grande Márcio abraço, Ramos Lucas. é uma das pessoas que eu vou ter uma gratidão eterna na vida. Eterna. Porque o Márcio Ramos fez uma coisa que ninguém faria. Ninguém faria. Um dia eu ali na Santa Cecília, passeando, eu parei na porta da Rádio Globo, fiquei olhando. E eu já acompanhava o trabalho do Maércio por causa do agito geral era apresentado pelo Carlos Fernando. Que o Carlos Fernando criou o Morcegão.
Eu tô parado na porta da Rua das Palmeiras ali, olhando a Rádio Globo, envolto em pensamentos, o Márcio vem. Eu falei, nossa, é um morcegão. Eu falei, você é um morcegão. Ele abriu um sorriso largo. Eu falei, eu sou o Márcio Ramos. Ele falou, e você? Eu falei, eu sou o Fábio Marcondes. E ele lembrou de mim, porque eu acompanhava o trabalho dele, e ele lembrava porque eu sempre interagia com ele durante o programa nas redes sociais. Ele veio, me abraçou, falou, ó, o que você está fazendo? Eu falei, eu estava passando aqui na porta da rádio e fiquei com vergonha de entrar. Ele falou, não, você vai entrar. Olha que legal. E me levou. E me levou para dentro da rádio. É. E nesse meio tempo que eu entrei lá na rádio, Mas aí. o Laércio Maciel estava no estúdio com o Zé Ah, Elias, com o pessoal fazendo Manhã da Globo. Ele me levou para dentro da rádio. você já cursava jornalismo ou não? Já tinha acabado Ah, praticamente. já tinha Isso acabado. foi agora em 2013 já. 2013 Ah, para 2014. aham. E aí, o Márcio me pega pela mão e fala, não, você vai entrar lá. Você vai conhecer a rádio. E eu conheci o Laércio Maciel, conversamos. Conheci o Zé Elias, que o Zé é uma outra pessoa maravilhosa que eu tive a felicidade de conhecer e conversar. Conheci o Rafael Prates, conheci o Guilherme Simati, conheci o Doni Vieira, conheci o Silva Júnior, conheci o Jadir Pagnan, conheci muita gente bacana. Mas nesse mesmo dia. Sim, porque acabei ficando um período ali dentro e eles estavam trabalhando. A rádio estava em completo funcionamento. E ele foi me levando em cada setor da rádio. Me levou no estúdio da Rádio Globo, onde estava o Manhã da Globo, me levou no estúdio do Esporte, me levou no estúdio da CBN, me levou na redação É porque o da Rádio legal, Globo. né, Fábio? Assim, o legal é que no horário que você foi, você teve a sorte, né, de encontrar todos eles, né? Poderia, Sim, você a rádio poderia, estava em pleno funcionamento. Era dia de então, você semana. poderia ter ido talvez no horário que talvez não tivesse tantas pessoas, né? Sim, Então você teve essa honra, né, de conhecer todos. e eu passei no horário intermediário entre o almoço e a volta do almoço, então tava aquele entre sai, tinha muita gente. Então eu conhecia a Maíra Siqueira, conhecia a Natés Matos, conheci o Silva Júnior, conheci o Doni Vieira, conheci o Marcelo Duó depois de um tempo, o Marcelo Gomes. Eu tive a sorte de conhecer o Deva, Aham. conheci o Mário Marra. Então eu tive a oportunidade de ver os meus ídolos, de conhecê-los. O Paulo Júnior Cleman, eu tive a oportunidade de conversar com o Paulo Júnior. Assim que ele saiu da Globo, foi para a Fox. Então eu tive a oportunidade de conversar com esses caras e aprender muito com cada um deles. Então, e o Márcio me deu uma oportunidade, que é uma das coisas que jamais eu vou esquecer na vida, de participar de um programa dele durante a Copa do Mundo 2014. Eu fui, juntamente com o Zé Elias, participar de um programa de encerramento de jornada de Copa do Mundo na Rádio Globo. E para mim foi um dos maiores presentes que eu tive. Eu tive a oportunidade de falar justamente no veículo que eu ouvi, que eu cresci ouvindo. E Foi uma que das maiores você teve. realizações da minha vida. Você cresceu ouvindo e teve a oportunidade, né, de conhecer E pessoalmente todo esse de pessoal que saber você. como o coração da Rádio Globo batia, porque as pessoas não entendem o que era a Rádio Globo São Paulo. A Rádio Globo São Paulo era uma família, sabe? As pessoas se conheciam pelo nome. Não,
As pessoas se tratavam por apelidos carinhosos internamente. E cada um ali tinha sua importância. Entendeu? O Carlos Malho, Marcos Pera, entendeu? A Conceição, o Luiz Inácio, o Valtinho Tadeu. Eu tive a oportunidade de olhar cada um desses caras e saber quem era quem. E cada um deles ali, sabe, fazia aquilo com amor, fazia aquilo com afinco. Sabe, o Luiz Torquato, a Vanessa de Sevo, sabe? Cada um deles ali dava o máximo de si, dava ali a vida pela Rádio Globo, Jesse Nascimento. E hoje você olha e vê que tudo isso acabou por causa de pessoas egocêntricas que achavam que só o Rio de Janeiro sabia fazer rádio, quando na realidade a Rádio Globo do Rio de Janeiro é uma, tirando alguns amigos que lá estão, algumas pessoas que eu respeito muito, a Camila Carelli, o Rafael, que também está lá, que hoje é coordenador, que até outro dia estava lá. A Rádio Globo do Rio não tem nada a ver com o que tentaram fazer aqui em São Paulo. A Rádio Globo do Rio até outro dia perdia feio para a Rádio Tupi do Rio de Janeiro, sabe? Então tentaram impor uma coisa que aqui não ia pegar, porque a Rádio Globo aqui falava com a dona de casa, porque a minha mãe era dona de casa, a minha tia, a vizinha, a cada 10 vizinhos, 9 ouvia a Rádio Globo. Falava a linguagem da dona de casa, do que ela queria ouvir. E eles acabaram rasgando isso. Você acha que você acha que o erro foi querer modernizar a rádio? O grande erro dos caras foi achar que aqui era Rio de Janeiro. O mercado aqui é diferente. A linguagem do paulista é diferente. Nada contra o carioca, a gente não está fazendo nenhum. Não é nada xenofóbico, não, pelo contrário. Eu sou neto de carioca. Minha avó nasceu no Rio de Janeiro. Meus bisavós nasceram no Rio. Eles vieram da Baixada Fluminense para cá. Mas a linguagem é outra, a proposta era outra. Entendeu? A ideia era outra. Esse negócio de você trazer a TV para dentro do rádio, isso não existe. Poderia até ter funcionado, mas não da maneira que eles quiseram fazer. E aí morreu. Quando você tem um rim e doa esse rim, e depois você doa o outro rim achando que teu corpo vai funcionar, entendeu? Como diz aquele amigo nosso, eu tenho 4 pulmões, entendeu? Entendeu? Aí, se você doar os 4, você só tem 2, vai doar 4? É impossível, né? É possível. A conta não fecha. A conta não fecha. Exato. Eu falei que essa era a última pergunta, Hum, mas eu lembrei agora de mais uma curiosidade que eu tenho. pergunta. Você, narrador, né, de futebol, e não só futebol, né? Você narra futsal, entre outros esportes. E eu sei que você já narrou muitos jogos. Qual foi Sim. o jogo mais marcante assim que você narrou até hoje? Ah, eu já. É uma pergunta bem fácil, né? Sim, porque assim, eu comecei a narrar em 2010, nós estamos em 2020, são 11 anos narrando. Mas assim, 2 jogos que eu considero muito bacanas de ter feito foram, na realidade foram 3. Ah, Aliás, são 4, tá? Para não dizer que São Paulo e Palmeiras no Allianz ah. Parque, aquele gol de cobertura, o último gol de cobertura que o Rogério Ceni tomou. Eu Foi do estava Robinho, lá. né? Isso, gol do Robinho. Belo gol. Corinthians e Santos feminino na Arena Barueri, na final do Campeonato Brasileiro. Uhum. Corinthians e Fluminense, a final do Campeonato Brasileiro, que o Corinthians se sagrou campeão em cima do Fluminense. O Corinthians vira o jogo. 2017. Isso. E Corinthians e São Paulo sub-20 no, no, no Morumbi e na Arena Corinthians. Que foi o sub-20 que o Corinthians ganha o primeiro jogo e perde o segundo.
Campeonato jogos que me Brasileiro. marcaram. Isso, sub-20, o brasileiro sub-20. E também agora, no ano passado, Corinthians, Campeonato Brasileiro Feminino, Corinthians e Flamengo? A final A final agora do Feminino 2019. foi Corinthians e Audax, que o Corinthians perdeu nos pênaltis. Isso, Corinthians e Audax. Para mim foram jogos importantíssimos, assim, que me marcaram muito, porque você acompanha a evolução de tudo isso e vê tudo aquilo acontecendo, principalmente quando se fala de futebol feminino, me marcou muito, porque eu cansei de ir para a Arena Corinthians ou para a Arena Barueri narrar jogos e não ver a torcida no futebol feminino, sabe? E quando você pega um jogo com o estádio lotado, você vê o quanto que a modalidade mudou. Né? Até no ano passado, né? A final do Paulista entre Corinthians e São Paulo foram quase 30 mil Sim, pessoas. eu estive lá Você nos dois fez esse jogos, jogo? bem lembrado. Fiz os dois jogos. E foi Aquele até abraço, bacana. uma das coisas mais marcantes para mim, aquele abraço que a Cristiane recebe da torcida do Corinthians na Arena Corinthians, foi uma das coisas mais espetaculares que eu já vi. Sem dúvida. E também a imagem de uma jogadora do São Paulo, eu não sei o nome dela, no banco A de Yaya, reserva. a Hã? Yaya. Se eu não me engano, foi a Yaya. Que ela se emocionou, né? Sim, foi a Vendo Yaya, a se eu não me engano. torcida. Ela Porque disse que era o aquilo. sonho dela, né? No Porque as feminino. meninas lutaram muito, sabe, Leandro? Que elas ainda sofrem muito. As meninas do futebol feminino, elas têm que ser reverenciadas dioturnamente. Porque elas sofrem muito, muito. Dentro dos próprios clubes, elas não têm o respeito que elas deveriam. Dentro dos próprios clubes. Porque quando você vê muita coisa acontecendo, sabe? A ponto da CBF disponibilizar um dinheiro para o futebol feminino e você saber que esse dinheiro não foi usado para o feminino, elas sofrem muito. Muito, muito, muito. Porque cobram das meninas algo que elas não podem entregar. O nome já diz, futebol feminino. Não adianta você querer cobrar das meninas que elas tenham o desempenho do futebol masculino. Futebol feminino. É outra esfera. É uma coisa completamente diferente. E elas têm que ser respeitadas. E eu tenho um respeito muito grande por elas. Eu tenho um carinho muito grande por elas. Porque eu sei, desde o início, que essas meninas lutam até hoje. Verdade. Fábio, quero te agradecer aí pelo nosso bate-papo. Muito obrigado. Com certeza foi uma entrevista muito bacana, marcante, principalmente porque eu te fiz chorar algumas vezes. E é claro que eu não imaginava isso. Eu não imaginava isso. Porque você. Assim, lógico, eu tô brincando aqui com o negócio de chorar, todo mundo chora, todo mundo se emociona. Mas eu, honestamente, eu não conhecia esse seu lado emotivo, né? Então, por isso que eu tô meio surpreso, assim, sabe? E eu sou chorão assim, também, tá? Você pode as ficar pessoas me tranquilo. veem durão ali, né? É Quando fala exatamente o que eu ia Marcondes te falar. sisudo. É, As pessoas veem o Marcondes sisudo, o Marcondes não sorri, mas exato. atrás da capa do Tartaruga Ninja tem um Sr. Miyagi, né? E foi legal, porque nós conhecemos esse seu lado Não emotivo. abuse. Mas se Deus quiser, em outras oportunidades eu vou tentar fazer o senhor chorar mais um pouquinho. Fábio, muito obrigado. Suas considerações finais. Bom, em primeiro lugar, eu quero agradecer e dizer que você não precisa dizer o tamanho do carinho, da amizade, da consideração que eu tenho por você, Muito pela obrigado. pessoa que você é, pelo homem que você é, pelo profissional que você é. Você faz parte de toda a minha trajetória, mesmo porque se não fosse você, muitas vezes, eu também não sei se eu teria chegado até aqui. Você é um subversivo, mas é um subversivo qual eu tenho um carinho enorme. Quem não conhece o Leandro Leite fora das quatro linhas, não sabe o tamanho da importância desse cara e o que esse cara significa. Através desse cara que tem uma opinião forte, através desse cara que não foge daquilo que ele pensa, tem um cara do
com o coração do tamanho dele. Eu falo que o Leandro Leite é uma criança grande. Mas é um menino, é um homem com o coração de um menino. E só quem tem a oportunidade de conhecer sabe. Quero agradecer a todos que participaram. Quero deixar um abraço para todo mundo. Agradecer porque você não fez a pergunta que eu achei que você ia fazer. Me veio na mente, mas aí depois quem vai chorar é eu de tanto apoiar, então é melhor eu ficar quieto. E dizer que você pode contar comigo a hora que você quiser. Eu vou estar sempre pronto para te atender, cara. Que você não é um amigo, você é um irmão. Você me fez ficar preocupado em alguns momentos, você me fez chorar em alguns outros momentos, mas me fez chorar de felicidade quando eu soube que você estava aí de novo. Graças a Deus. Graças a Deus. Tá certo? Um abraço para Andréia, para Emily, pro Ednan, para Stephanie, pro Barão, para os meus subversivos, para Dona Leite, para o seu Leite, que são amigos queridos. Eu falo assim porque eu tenho a intimidade de dizer que a família do Leandro Leite é maravilhosa. Tenho o prazer de conviver com eles. Verdade. São pessoas maravilhosas. Eu sou o único dos caras que posso chegar na casa do Leandro Leite e falar bobagem e a mãe dele não puxar a orelha. Entendeu? Um beijo para essa família maravilhosa que eu amo de paixão. E dizer que você sabe que você pode contar comigo a hora que você quiser. Certo, maluco? Beleza? Muito bem, Fábio, muito obrigado pela sua participação, pelas palavras. Muito obrigado a todos aí que participaram, mandaram mensagens, curtiram, né? A entrevista vai ficando por aqui. Na próxima semana, ou talvez até no final de semana, né? A gente vai combinar direitinho com o convidado. Vamos ter mais uma entrevista aqui. Lembrando que as eleições estão chegando, né? Ou será em outubro ou dezembro, mas vai ter eleição, e tendo eleição, claro, nós vamos se esforçar o máximo possível para trazer o maior número de candidatos à Prefeitura de São Paulo para participar aqui dessa matina do blog do Leandro Leite, como já fizemos, né, nos anos anteriores, mas aí via e-mail, né, quem acompanha o blog tá lá, as entrevistas via e-mail, mas assim, como é que fala? É no tete a tete, né, Fábio? Ô, louco. Seria a primeira vez e com certeza seria muito bacana, porque aí a gente teria mais o seu louco me derrubou. E aí seria bacana, porque aí a gente poderia tirar até mais dúvidas. Então, um grande abraço a todos, muito obrigado, repito, pelas participações, mensagens e curtidas. Lembrando que daqui a pouco a entrevista com o Fábio estará no YouTube, tá? O canal Leandro Leite News, até entre 9h30 e 10 horas da noite, talvez um pouquinho antes, estará no YouTube e também no blog do Leandro Leite, o blog leandroleite.blogspot.com, e também nas minhas redes sociais, no Facebook e no Twitter. Então, um grande abraço a todos, muito obrigado e até a próxima. Até a próxima.